Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast para hoje, como prometido, fazer a segunda parte do nosso especial sobre os filmes do Estúdio Ghibli. Hoje eu tô aqui com o Everton. Fala, pessoal. Hoje eu tô aqui com o Anderson. Tudo bem, pessoas? Vocês estão em casa? Hoje tem uma coincidência muito triste e ainda bem que a gente vai gravar esse cast hoje, porque exatamente hoje, na data de gravação, dia 5 de abril, completam-se 2 anos da morte do Isao Takahata. Então, a gente vai comentar alguns filmes dele aqui e espero que sirva como uma homenagem também. É o último filme que ele dirigiu, a gente vai comentar aqui nesse podcast. Isso é a segunda parte do nosso especial sobre os filmes do Estúdio Ghibli. Essa é a segunda leva que saiu lá na Netflix, ela foi lançada no dia 1º de março. Aqui a gente vai comentar 6 filmes e, como a gente já comentou no episódio anterior esse que você pode encontrar lá no feed do Sofaverso, né? Onde você escuta o Sofaverso, você consegue encontrar. A gente comentou sobre 7 filmes. Vamos lá, a gente comentou na primeira parte sobre o Castelo no Céu, Meu Amigo Totoro, Serviços de Entregas da Kiki, Memórias de Ontem, Porco Rosso, Eu Posso Ouvir o Oceano e Contos de Terra-Mar. Lá a gente já tinha comentado que a gente não falaria naquele cast, também não vai falar aqui, sobre Nausicaa do Vale do Vento, porque é o pré-Ghibli e a gente não vai comentar nesse momento. Mais pra frente pode chegar a vez dele, e ele é um dos filmes que saiu junto com essa leva de 1º de março na Netflix. Eu só vou dizer, pra quem tá esperando o Nausicaa, aguarde e confie. Aguarde e confie na gente, porque a gente falou que ia fazer outra parte, estamos aqui fazendo a segunda parte. Vamos voltar para uma terceira parte, com certeza, mas enfim, vamos chegar lá, porque nesse podcast a gente vai falar de 6 filmes, mais 6 grandes filmes do Estúdio Ghibli que a gente vai comentar, né? A gente tem filmes aqui dessa lista que são dos principais do estúdio. Eu acho que vão render um bom papo, boas conversas pra gente conhecer mais da história do estúdio, principalmente desses maravilhosos filmes. Eu acho que a gente não precisa de muitas mais delongas, né? Vamos começar logo? Bem, o primeiro filme que a gente vai comentar dessa lista, ele foi lançado em 1997 e se chama Princesa Mononoke, que é um filme dirigido pelo Hayao Miyazaki e é um dos primeiros filmes que ele falou que ia se aposentar depois desse filme. Começou a história aqui. Caralho, 97, cara, mandou essa já, né? Igual o Galvão Bueno falando, essa é minha última Copa, amigos. E aí toda a Copa tá lá ele de novo. É bem isso mesmo. Bem, mas aqui a gente tá falando de um dos principais filmes do estúdio, com certeza, né? Um sucesso gigantesco no Japão, um sucesso mundial. Cara, também. Eu não sei se... É assim, porque na minha impressão, assim como o Totoro, a figura do Princesa Mononoke, dos personagens do Princesa Mononoke também são muito... Assim, o cara nota que quando fala em Estúdio Ghibli, vem isso na cabeça, tá ligado? Assim como a gente falou do Totoro, né? Pra mim é um dos que mais marcantes, assim, né? Esse filme, ele foi o primeiro que colocou o estúdio, de fato, no mapa fora do Japão. Porque, assim, o Totoro é a marca do estúdio, etc. Mas até aquele momento, era um estúdio pequeno, assim, pra quem olhava de fora, né? Era um estúdio pequeno, de animação e tal. Esse aqui é o primeiro que as pessoas fora do Japão olharam e falaram: ok, isso aqui é muito bom e eles sabem trabalhar bem, sabe? E chocou algumas pessoas na época, porque por mais que ele seja um desenho e tenha essa cara infantil, ele não é um filme infantil, cara. Muito pelo contrário. Longe disso, né? Não, totalmente longe disso. O filme, só um resumo rápido, né? Pra gente começar a conversar mais sobre ele. Ele parte ali da premissa do personagem do Ashitaka, né? Ashitaka, o príncipe ali de uma aldeia, que ele é atacado por um demônio. A aldeia dele é atacada por um demônio, né? Ele acaba recebendo uma maldição e a jornada dele é partir atrás da cura daquela maldição, né? E nessa jornada ele vai encontrar... ele tem que ir até o espírito... Qual é o nome do espírito da floresta principal? Shishigami. Muito bem. Ele tem que ir ao encontro do Shishigami para se livrar da maldição, e a partir daí ele vai conhecer a Princesa Mononoke, vai conhecer a Lady Eboshi, que vamos dizer que é a antagonista do filme, né? A representante da modernidade ali no filme, e ele vai trabalhar uma época bem de divisão do Japão, bem de mudanças ali da tecnologia com a coisa histórica, né? E também, obviamente, vai trabalhar muito a parte da disputa do homem com a natureza, né?
É importante salientar que o filme, ele se passa num período real do Japão, que é o período Muromachi, mais ou menos ali por volta do século XIV até o final do século XVI. Então, muitas das coisas que a gente vê ali, você tem influências não só de coisas pregressas da história do Japão, mas você já tem influências também de coisas da China, principalmente na figura da Eboshi e dos soldados dela, que eles usam um armamento que não era comum no Japão, só existia até então na China. E isso realmente é muito interessante. Mas agora, em termos gerais, vocês gostam do filme? O que vocês têm a dizer? Quais são suas lembranças? Vocês já tinham assistido o filme? Reassistiram? Eu nunca tinha assistido completo, eu só tinha assistido cenas, nunca tinha pegado pra assistir. Cara, não tenho o que falar, um filmaço dos maiores do Ghibli que eu assisti até agora, tá ligado? Ele é muito foda. Assim como a gente comentou, ele não é um filme infantil, cara. Ele tem uma carga dramática muito alta, sabe? Ele tem algumas cenas pesadas até, se for para pensar assim, né? E a figura daquele demônio lá mano, eu acho muito impactante, muito bizarro, tá ligado? Aquele demônio javali é muito bizarro pra mim. É uma coisa que eu fiquei assim muito na cabeça assim que eu assisti o filme, sabe? E ele é muito... A história dele é muito interessante, né? Essa questão da preservação da natureza em frente a um desenvolvimento tecnológico. Cara, pra mim é muito bom. O filme é muito bom, cara. Eu vou muito pelo que o Everton falou. Também eu não tinha muita lembrança do Princesa Mononoke. Eu tinha assistido, sei lá, muito tempo atrás. E eu não lembrava de muita coisa. Principalmente do teor, assim... eu sei que eu tô falando do estúdio um filme da Ghibli. É um filme do Miyazaki. Então, assistindo a primeira leva, a gente já tinha uma noção do que ele podia trazer, mas esse filme ele é mais adulto, né, vamos dizer assim. Ele tem aquelas cenas de violência que são realmente impactantes, isso eu não me lembrava, e eu fiquei tipo, nossa, tá acontecendo, cara. Arrancou a cabeça, Ghibli, né? arrancou a cabeça do cara, arrancou o braço do cara, e tipo, mostrou mesmo o que tá acontecendo, né, e eu falei, tá acontecendo, mas tipo, funciona muito bem pra história, né, pro filme. O filme não fica, tipo, desconexo do que ele tá tentando contar, e mesmo assim você ainda vê um filme do Miyazaki e do Ghibli ali. E aquilo é muito bem feito, muito bonito. O filme, assim, é absurdamente bonito, é um filme que deu um trabalho. A aposentadoria do Miyazaki começou muito essa história porque esse filme deu um trabalho absurdo pra ser feito. Acho que só 10% do filme é digital, o resto foi tudo feito à mão. Então, pra você ter uma noção do que foi feito. E a gente tem um filme que tem muitos cenários, muitas paisagens, muitos monstros, muitos elementos. Então, deve ter sido um trabalho absurdo. E na tela a gente vê o resultado desse trabalho. E eu acho que é um filme que tem um ritmo muito bom. Ele tem a carga dramática boa, ele tem cenas de ação muito legais, ele tem a história muito boa. É um filme que tem personagens muito bons, é tudo que um filme bom precisa, ele tá ali, tá bem feito. E por mais que o filme tenha pouco mais de 2 horas de duração, você não sente isso ao longo do filme. Você senta pra assistir, você sai do final, você não fica cansado. Não dá aquela ideia de que alguma coisa tava errada e tava se arrastando ao longo do filme. E aqui eu acho que é o ápice da mensagem que o Miyazaki sempre tentava passar nos filmes, essa coisa do homem contra a natureza, do natural contra o moderno, sabe? E a gente vê aqui na representação dos personagens, porque enquanto a Eboshi é o símbolo do progresso, é aquela vamos evoluir, vamos trabalhar, vamos fazer o futuro, aquela coisa toda, a gente tem do outro lado a Mononoke, que é como, digamos, o guarda daquela coisa do natural, e vai ser o ponto central da batalha que a gente vai ver ao longo do filme. E o que eu acho muito bom desse filme é que a figura do Ashitaka, que ele tá no meio dos dois. Ele é amigo do pessoal da colônia lá, do pessoal da Lady Eboshi, mas ao mesmo tempo ele também tem a relação com a San lá, com a Mononoke, né? Isso é muito foda, cara, porque ele toma algumas decisões no filme que não é voltado nem pro lado nem pro outro, ele quer tentar manter o equilíbrio, sabe? E ele até forma uma aliança de ocasião ali no final do filme, porque aparece aparece um quarto elemento na história, que são os samurais que foram enviados pelo imperador. Então, assim, ele é a figura central no filme, apesar do filme levar o nome da Mononoke, da San, mas é ele que faz todas as peças se encaixarem e girarem pra fazer a história andar. Isso que você falou é bem verdade, né? Porque a gente vendo os outros filmes, né? Vê as personagens femininas que sempre são o centro dos filmes. Aqui não é diferente, as personagens femininas são super importantes, mesmo o protagonista dessa vez sendo o Ashitaka, mas elas são as que movem a trama, né? Sendo pra um lado, sendo pro outro. E eu acho muito interessante como a história ela cria esses montes de pontos
de batalhas diferentes, de lugares diferentes, de situações pra você criarem, mas tudo se conecta de alguma forma, né? Ele podia colocar algum elemento, por exemplo, isso que você comentou, e isso não fazer sentido, mas dentro da história faz todo sentido, né? Faz tanto sentido e funciona tão bem que 12 anos depois, o James Cameron literalmente copiou esse roteiro pra fazer o Avatar. Nada se cria, meu amigo, você já sabe disso. Mas realmente, você é muito bem frisado aqui. Espero que o James Cameron não fique irritado com a gente. Não, é palavras dele, eu não tô fazendo nenhum juízo de valor. Ele deu uma entrevista, literalmente? Não, ele falou publicamente que esse filme é uma grande influência. Claro, ele adicionou algumas outras coisas, e principalmente efeitos especiais, mas ele fala que a grande inspiração pro filme foi esse aqui. Essa luta do bem contra o mal, civilização contra nativos, os seres azuis também, que vieram de um ser específico desse filme. Putz, isso é interessante, mas, tipo, quem assistiu Avatar, obviamente, quem assiste esse filme vai ver nossa, muito clara a referência. Até de ideia do plot, enfim, de cenas até. É bem inspirado. Mas o Miyazaki, ele sempre é influenciado muito pelo externo pra criar sua obra, né? Tipo, ele tava muito... na parte da Lei de Eboshi, ele era muito influenciado por filme de faroeste, pra ele criar todo aquele visual daquele local que eles viviam, e das armas e tudo mais. E tava tendo uma guerra na Iugoslávia muito grande, né? Nessa época de 97. A guerra do Kosovo. E ele tava, tipo, muito... Ele sempre foi um cara que foi muito ativo, assim, tanto que quando a gente vai ter a premiação do Oscar mais pra frente, ele nem vai por causa de guerra, mas a gente vai chegar lá na explicação. Mas isso também é algo que influenciou muito ele na criação desse filme. E além disso, além dessas influências externas, também a questão cultural do folclore japonês também, né, cara? É muito bom. Todos os kodamas lá, que é um negócio bem da cultura japonesa mesmo, os espíritos da floresta, toda essa questão dos espíritos da floresta, cada um representando alguma coisa, é muito bom. E isso é marca registrada de como ele faz muito bem e de como ele não deixa também, isso que você falou é muito importante, porque como ele não deixa também que isso seja retirado quando você vai transpor para outro país. Não sei se chegaram a ler assim, sobre isso ou ver em algum lugar a história, porque o filme ele estourou de fato, né? Trouxe o Ghibli assim pros holofotes. Tipo, entregas da Kiki já tinha sido distribuído pela Disney, né? Mas esse filme ele teve um hype maior e mais gente quis, e a Miramax queria distribuir o filme, né? E a Miramax era do Harvey Weinstein. Vocês já leram a história dele sobre a distribuição desse filme? É bem interessante. Não, distribuiu, né? A Miramax distribuiu no final, né, cara? Acabou distribuindo. Distribuiu o filme, mas com algum... A ideia inicial do Einstein era cortar o filme, porque o filme é muito longo, né? E o Miyazaki não deixava o filme ser cortado em nenhuma cena. Nada podia ser cortado do filme. E ele teve que se reunir pessoalmente com ele. Depois ele mandou uma katana pra ele, né? Mandou uma espada. Tipo, não corte meu filme. Exatamente. Pra dizer, se você cortar alguma coisa, eu vou cortar alguma coisa também. Mas o ponto principal dos releases da Miramax nos Estados Unidos é que esses releases, alguns deles ganharam narrações introdutórias, coisas que não tem nos filmes originais. Tanto que é bizarro que você vai assistir o filme. Eu não sei como tá na Netflix, porque eu já vi esse filme tem algum tempo. Quando você vai assistir, a minha versão tinha uma legenda em inglês. Então entrava uma legenda, mas não tinha som nenhum tocando. O problema era justamente porque no áudio americano você tem essas narrações de começo, coisa que não tem no filme. Na Netflix não, é o filme original japonês, sem essas introduções. Mas as introduções são parte desse negócio aí. Se eu não me engano, quem escreveu foi o Neil Gaiman. Foi ele mesmo. A ideia primeiro era o Tarantino, né? Eles queriam que o Tarantino escrevesse, mas acabou não dando certo e o Neil Gaiman escreveu. Faltou pouco pra esse filme ser um filme do Tarantino, né, cara? É verdade, né? Faz sentido. Mas, enfim, tem esses pequenos detalhes de bastidores ali, de como o filme chega na grande mídia, assim, no grande holofote do cinema, que é os Estados Unidos, né? Na época ainda bem controlador e cada vez mais dominante no mercado, né? Mas é interessante, mas o filme, ele é maior por si só, né? Então, por isso que ele é comentado até hoje, ele fez recentemente. Eu vi muitas matérias quando o filme fez 20 anos, e saíram várias matérias bem interessantes, e vale a pena você dar uma procurada, que tem bastante coisa na internet comentando sobre o filme. A gente aqui podia fazer um podcast sobre cada um dos filmes que a gente vai comentar. Não sobre cada um, mas pelo menos 2 eu tenho certeza que dariam grandes podcasts, mas não vai dar tempo. Esse filme era o maior filme do estúdio até então. Ele vai ser superado por um outro filme que a gente vai falar hoje. Esses 2 filmes, eles têm uma marca interessante, que até quem não gosta de animação, quem não é muito chegado, pelo menos conhece e sabe do que se trata. Sim, e ganharam, né,
prêmio de melhor filme japonês, né? No prêmio japonês de melhor filme, mas tipo, contando tudo, né? Considerando tudo, foi o que ganhou. Foi o primeiro que ganhou, né? A primeira animação que ganhou, né, cara? Exatamente. Isso é um puta marco, né, cara? Então, e se eu não me engano, foi a maior bilheteria no cinema japonês também, em não sei quantos anos, né? Bateu o Titanic no Japão. Eu acho que só Titanic bateu ele. Só não bateu o Titanic, né? Isso. É que Titanic foi um pouco depois e conseguiu passar. É. Foi uma bilheteria absurda e realmente o filme ele é marcante até hoje, tem muita gente que é fã e é um filme excelente, cara. Daria um podcast como eu tava comentando. Só um comentário. Eu tava nas pesquisas, eu achei o site de Flash do Princesa Mononoke, velho. É muito interessante, velho, ver o site de Flash do lançamento do filme. Ainda tem isso online, cara. Vale a pena por curiosidade, né? Pra você dar uma olhada como é que era e tal. Enfim. E o filme chegou a sair também aqui no Brasil em DVD. Em DVD, não, em VHS e tal. A dublagem era boa e tal. Foi na época do boom dos animes do Brasil. Ele acabou saindo e teve uma dublagem brasileira e tal. Ele ganhou a sua versão aqui nacional. Bem, agora sim, vamos para o próximo filme. O próximo filme, ele foi lançado em 1999 e ele é uma quebra total com o Princesa Mononoke. Eu tô falando de Meus Vizinhos, os Yamada. É um filme dirigido pelo Isao Takahata, que é o outro grande nome do estúdio. E é um filme que ele é baseado numa série de quadrinhos, né? Naqueles Yonkama, que são aqueles quadrinhos de quadros. São tirinhas, né? São tirinhas, 4 quadros, né? Tipo estilo japonês, né? Que eles têm ali próprio, que falam do dia a dia, né? De histórias de uma família, dos Yamada. E ele é desenhado e escrito pelo Hisashi Ishii. E, tipo, no Japão isso faz muito sucesso, né? O Sazae-san é um dos animes mais assistidos da história do Japão. Talvez seja a coisa mais assistida lá. Enfim, isso faz muito sucesso lá. E esse é o filme que o Ghibli lançou logo depois do Princesa Mononoke. E isso é uma quebra muito grande, porque ele é totalmente diferente do Princesa Mononoke, né? Esse filme, ele é uma comédia. O foco dele é exatamente isso. Ele não tem nenhum momento de reflexão, não tem nenhuma história profunda, não tem um desenvolvimento dos personagens. Principalmente porque não precisa. Ele é um filme mais focado no dia a dia dessa família, dos Yamadas e a relação entre eles ali. São pequenas histórias, né? Um conjunto de pequenas histórias. E, cara, divertidíssimo, cara. É o filme mais engraçado do Ghibli, ponto. É um filme muito bom e ele funciona como essa quebra justamente porque Mononoke foi tão exaustivo de se fazer. Então, a ideia foi, faz um filme menor, fica aqui, porque enquanto tava rolando a produção desse filme, o Miyazaki já tava trabalhando no outro filme dele. Isto é, ele não se aposentou, haha, como não aguento, não conseguiu, Moisés. Cara, os Meus Vizinhos, os Yamada, eu nunca tinha assistido nada, não tinha visto nada. Tem essa família, né, o pai, a mãe, o irmão, a filha de 5 anos, tem a sogra e tem até um cachorrinho. Cara, é muito engraçado, é muito leve, o filme é muito divertido mesmo, tem histórias que são... Tem histórias mais engraçadas que outras, tem personagens que eu gosto mais que outros, mas todos funcionam muito bem. Foi o primeiro filme, é um filme do Ghibli, acho que é o primeiro que a colorização foi quase 100% digital. Eles trabalharam muito com digital nesse filme, né? O filme todo é 100% digital. O filme é digital, cara. Isso que é engraçado, né? Porque o estilo do desenho é como se fosse realmente um desenho à mão, né? Colorido, com, sei lá, com... Aquarela, efeito de aquarela, né? E, pô, na verdade ele é 100% digital pra poder ter esse efeito, né? Isso é foda, cara. Principalmente porque a ideia do Takahata era manter o visual das tiras, porque isso é muito mais fácil. Você pode ver que quando você tem os desenhos, o legal do efeito do aquarela é isso. Quando você passa, por ser feito de água, conforme você vai passando, ela vai perdendo a tonalidade, porque a água tá indo embora. Então é muito bom quando você vê isso. Os personagens são todos bem coloridos, etc. Mas você vê isso porque são cenários simples. Você não tem... Quando tem cenário, né? Tem partes que nem tem cenário. É só um fundo colorido representando a casa deles, por exemplo. Ao contrário da obra do Miyazaki. Porque a obra do Miyazaki, como a gente já falou no cast anterior sobre o Ghibli, você tem alguma coisa acontecendo em primeiro plano, mas o mundo tá girando no fundo. Tá tudo acontecendo, nada para. Ao contrário desse filme. Esse filme são os personagens e o resto é tudo muito etéreo ali e tal.
o cenário é parte fundamental dos filmes do Miyazaki, né? Tem aquelas cenas contemplativas de todos os filmes dele e coisa que é totalmente diferente aqui nesse filme, mas muito pela proposta exatamente do que o filme quer passar. Mas, cara, eu me diverti muito com esse filme, cara. É um filme que eu acho que eu nem assisti ele de uma vez só, eu, tipo, assistia e parava numa história, depois assistia a outra. Dá pra você fazer isso muito bem, porque ele realmente ele é muito disso, né? Ele é de várias... não que ele seja cansativo, é só tipo de opção do meu dia e eu acabei assistindo assim. Dá pra ser feito assim. Pra você ver, né? E tem gente falando que o Ghibli lá vai lançar filme minissérie e a Ghibli já fazia isso em 99. Falamos aqui, né, no calendário de abril. É verdade, muito bem lembrado. A Ghibli já fazia isso. É legal que, mesmo sendo uma cultura totalmente diferente, a japonesa, você se identifica tanto com algumas histórias, tá ligado? Com algumas coisas que acontecem nas histórias que você ri da situação realmente, não apenas do que tá acontecendo, mas porque aconteceu com você já, né? Isso são pra mim é muito bom, cara. Né? Então, cara, é isso que é muito bom, cara. Não, além de serem histórias universais, tem muito da nossa geração que a gente cresceu consumindo um monte de coisa japonesa, então a gente acaba sendo conhecedor, mesmo que a gente não vivencie. Talvez seja mais fácil pra gente entender algumas coisas, mas não é fundamental pra você se divertir com o filme, né? A ideia da graça, do engraçado, do humor é universal, mesmo como a gente tava comentando. Cara, tem muitas histórias... Pra mim, a melhor história, assim, só pra comentar, porque eu não quero deixar baixo, é quando eles esquecem a filha dele. Eu chorava de rir com essa história, velho. É muito engraçado, velho. É a que eu gostei demais. Quando eu vi essa história, eu falei, mano, esse filme é muito bom, velho. Ele tem algumas outras histórias muito boas. Uma que eu gosto muito também é aquela história pequena onde o pai, esqueci o nome dele agora. Vamos chamar de Senhor Yamada. O Takashi. Não, o Takashi. Tem um nome. O Takashi, ele fica tentando se aproximar do filho dele, o Noboru. Sim. Só que é aquela coisa, cara. Os mais velhos tentando se aproximar dos mais jovens, só que quando você tá naquela fase de 12, 13 anos, você não quer saber dos seus pais, cara. Você quer fazer outras coisas, você quer matar a aula, você não quer prestar atenção em nada, sabe? E é muito legal. E tem uma outra cena onde o pai e a mãe estão discutindo alguma coisa pra ver, isso aqui é meu e tal. O Noboru, ele chega falando, por que vocês estão brigando? Que coisa à toa, vocês sabem que quando vocês morrerem isso vai ser meu, cara. Sabe? É muito bom. A parte que o pai e a mãe estão brigando pelo controle da TV é muito bom também. Eu achei o pica naquela parte. Genial, cara. Aí a Nonoko chega e fala, não, mas porque eu quero ver a TV. Aí a mãe, não, isso daqui tá mais divertido, cara. Muito bom, cara. É um filme muito divertido, cara. É um filme muito divertido. São várias coisinhas, histórias que te divertem. E não cansa justamente por causa disso, porque ele muda muito rápido a história também. O tempo dele é muito bom, né? Principalmente porque o filme não foca num único personagem. Também. Todos têm seus momentos. Cada história envolve personagens diferentes. Se eu não me engano, a primeira e a última que tem a família inteira, assim. Mas as outras sempre são 2 ou 3 ali, com alguém ficando de fora. E é aquele recorte de história familiar que o Takahata já tinha feito no outro filme lá, o Memória de Ontem. Vamos, assim, guardadas, tipo, o filme não tem nada a ver com o outro, mas é aquele recorte de um período histórico da família que também acontece naquele filme. Né? Aqui é uma forma diferente que é abordada, é totalmente diferente a ideia, mas você consegue encontrar alguma semelhança ali, pelo menos eu me remeti a ele. Principalmente porque o Takahata, ele fazia muito filme do chamado Slice of Life, que é exatamente isso. Slice é fatia, né? É exatamente isso, é você pegar um período da vida e contar aquele período. Não precisa ser uma história com uma origem certa e com um futuro definido. Você pega um trecho e conta aquele pedaço. E aqui ele funciona muito bem. O filme não foi tão bem recebido assim pela bilheteria, né? De bilheteria no Japão, assim, crítica até que foi bem, mas de bilheteria não. Mas também, pós Princesa Mononoke, ia ser difícil você ter um sucesso tão grande, né? Pelo menos assim eles acreditavam, né? Até a gente pro próximo filme. Também pela proposta, ele não é totalmente diferente, né? Exatamente. Ele é claramente um filme feito pra se divertir, pra relaxar as pessoas. Bem, vamos pro próximo filme? O próximo filme, o Miyazaki não se aposentou. Ele vai lançar em 2001 A Viagem de Chihiro, que é o filme de maior sucesso comercial do Estúdio Ghibli no mundo. Não se aposentou e apelou, né, cara? Pois é, né?
O velho não tava pra brincadeira, eu acho que ele fez isso. Eu vou me aposentar, aí as pessoas esqueceram dele, e aí daqui a pouco ele volta com os 2 pés na porta. É um filme... O filme saiu em 2000 no Japão, né? Ele foi um sucesso estrondoso no mundo inteiro, até que, enfim, o Estúdio Ghibli teve sua indicação ao Oscar e recebeu o prêmio em 2003 de melhor animação. Você lembra os filmes que concorreram com ele? Era do Gelo, Lilo e Stitch. Eu tava vendo esses dias, foi Era do Gelo, Lilo e Stitch, enfim. E Spirit e outro filme eu não lembro agora. Não tinha nem competição então, né, cara? Não, ele concorreu sozinho. Pra mim, eu acho que o único filme competidor daquele Oscar... Não, 2. Tem 2 filmes que poderiam competir com esse no Oscar. O Gladiador, que levou o prêmio de melhor filme principal, né? E o Traffic. Mas assim, na categoria animação... Eu gosto mais do Viagem de Chihiro, é muito melhor que o Gladiador pra mim, velho. Porra, então, velho. É o que eu tô dizendo. Mas eu entendi o que você queria dizer. Mas assim, na categoria animação, cara, sei lá, é como você colocar um Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, pra falar, já que ele tá na moda, pra jogar com as crianças da primeira série, cara. Não tinha como. Pra jogar com os presidiários do Paraguai, né? Mais ou menos isso. Literalmente isso. Ele tá deitando lá e o pessoal, nossa, o Ronaldinho tá jogando muito na cadeia. Caralho, velho, com o que ele tá jogando, velho? Os caras querem... Cara, olha que conexão boa. O prêmio do torneio que ele ganhou na cadeia foi um leitão, cara. Caralho, aí, ó. É verdade, ele tá ganhou. Tá tudo dentro do filme. Mas além do Oscar, né, do Oscar de animação daquele de 2003, em 2002 o Viagem de Chihiro levou o Urso de Ouro, né, no Festival de Berlim também. E foi um sucesso esmagador de bilheteria e de crítica, assim, no Japão foi a maior bilheteria por muitos e muitos anos, mas só foi batido por Your Name, depois do Makoto Shinkai, que saiu em 2016, se eu não me engano. É um tempão. E tem uma coisa curiosa, né, esse filme demorou, vocês viram que esse filme demorou muito pra sair na China, né, ele foi lançado só em 2019, junto com Toy Story, e bateu Toy Story 4 de bilheteria lá. Isso é bem interessante, isso é bem legal. E como eu tinha comentado anteriormente, o Hayao Miyazaki não foi receber o prêmio do Oscar em 2003 porque ele era contra a guerra do Iraque, que estava sendo patrocinada pelos Estados Unidos da América, vamos dizer assim, que eles estavam lá na frente e ele era contra essa guerra. E ele não foi receber o prêmio, ele só vai receber o prêmio em 2014, ele recebe um Oscar honorário, né? E é bem legal. Mas enfim, vamos falar do filme A Viagem de Chihiro, que conta a história da Chihiro, que é uma garota de 10 anos, né, que a família tá se mudando, né, pra uma casa nova, né, e eles acabam entrando num lugar, numa jornada, ali no meio do caminho deles pra chegar na casa, eles passam por um lugar que leva a Chihiro pra não posso dizer dimensão, né? Pra um lugar diferente, né? Pra um mundo diferente que ela vivia, né? Um mundo de deuses ali, do folclore japonês. E ela tem que resgatar os pais que se transformam em porcos logo no começo do filme. Cara, tem uma história muito boa. Meu chefe de estágio, ele na Netflix, ele botou as filhas dele pra assistir Ponyo, né? E tipo, pô, elas gostaram pra caramba, tá ligado? Porque Ponyo dá pra as crianças assistirem, tá ligado? Aí a esposa dele lembrou do Viagem de Chihiro, né? Tipo, ela tinha assistido na época, então ela não lembrava do filme. Ela botou as crianças pra assistir, mano. Na hora dos porcos, ele falou que as filhas dele, mano, pararam de ver, começaram a chorar. Elas eram pequenas, tá ligado? Tipo, 5 anos, tá ligado? Pararam de ver. Aí ele falou, pô, mano, você não lembrava dessa cena, cara? Porque é uma cena bizarra, tá ligado? É impactante, cara. Demais. Mas e aí, vocês lembram de quando assistiram a Viagem de Chihiro? Vocês assistiram de novo pro cast? O que vocês têm a dizer desse filme? Eu lembro porque eu assisti essa semana de novo. Eu assisti há 2 semanas pro cast. Eu já tinha assistido, há 2 semanas de novo. Sim, eu também eu assisti na época, inclusive. E falar, o filme continua muito bom, cara. E hoje a gente pega algumas coisas que, por exemplo, eu não peguei na época. Essa questão dos porcos é puramente uma crítica ao consumo. Total. A sociedade, e principalmente depois que a gente estudou, conheceu mais, a gente viu o que aconteceu no Japão nos anos 90, quando você teve uma crise, a bolha japonesa estourou, o que viria a acontecer no Brasil agora no começo dos anos 2010. Então você tinha o filme basicamente como uma crítica ao excesso consumista que estava tomando conta da sociedade japonesa à época. E isso é exatamente essa primeira cena dos porcos dos pais da Chihiro. Que eles veem uma coisa, eles não se contentam em usufruir daquela coisa até ela dar certo. Eles querem ter enquanto aquilo existe, sabe? É a diferença entre você comer pra saciar a fome e comer pra encher a barriga. São coisas diferentes. Isso é interessante porque
muito tempo, esse filme como todos esses grandes filmes que ficam por gerações e gerações, eles geram teorias, perguntas, as pessoas querem saber o que se passava na cabeça do Miyazaki na hora que ele escreveu o roteiro, e as pessoas perguntam, né, e perguntando pro Estúdio Ghibli, tinha um Twitter que perguntava direto pro Estúdio Ghibli, o Estúdio Ghibli oficial, o Twitter oficial respondeu algumas das perguntas, uma delas é isso justamente que você tá comentando, Anderson, do porquê que é meio óbvio, né, mas as pessoas perguntam isso, mas é meio óbvio pra gente agora, né, antigamente podia não ser, quando a gente assistiu tempos atrás, por que se transformava em porcos, tal, e tem toda essa explicação oficial do estúdio falando do porquê, né, da ideia do Miyazaki de fato. Cara, o filme ele tem personagens tão cativantes, tá ligado? Em todas as formas, tá ligado? Todos os personagens praticamente você acaba gostando deles, sabe? Até os dos antagonistas, entre aspas, né? Tem os antagonistas, mas pra personagem principal, né? Que é o sentido de antagonista, né? Mas, cara, é muito bom os personagens que compõe todo. O Haku é muito legal, o Kamaji pra mim é sensacional, cara. É um personagem que eu achei muito legal, tá ligado? E todos os... E ela tem... E o que eu acho interessante que não é só o aspecto da Chihiro indo pra aquele mundo e voltando, sabe? Não, ela tem toda a convivência dela naquele local e aprendendo todas as coisas naquele local, tá? Isso pra mim é um ponto muito interessante no filme. Eu acho que o filme, ele... assim, não vamos entrar em critérios técnicos, a gente nunca entra aqui quando tá comentando do Estúdio Ghibli, porque aí mais uma vez uma precisa. Não precisa, mas é mais uma vez um espetáculo de animação. Aqui nesse filme, cada cena é uma mais bonita que a outra. Impressionante, tem cenas realmente impressionantes esse filme, de tão bonito que são. Mas é um filme muito fluido, e ele vai muito de como o filme foi produzido, né? O Miyazaki, quando começou a fazer o filme, ele não sabia nem o final do filme. Ele começou a fazer os storyboards com as ideias iniciais e foi deixando o filme aparecer de acordo com o que ele ia fazendo. Ele não tinha um conceito inteiro de como o filme ia ser construído. Então eu acho que essa ideia dele ir fazendo o filme de acordo com o que ele ia criando os storyboards, ia pegando as referências, transparece muito pro filme, né? O filme, ele tem um ritmo muito bom, velho. Ele não cansa em nenhum momento. Não, esse não, cara. Esse tá sempre acontecendo alguma coisa, cara. E é o tipo filme o coming of age, né? Que eles chamam, né? Tipo, o amadurecimento do personagem. Tá certo que ela tem 10 anos, né? Mas você pode até incluir, assim, nesse tipo de filme. Justamente, ela passa por uma jornada de amadurecimento espiritual, não físico. Claro, porque ela sai do filme com a mesma idade. Mas ela passa a enxergar as coisas de uma forma diferente, conforme ela vai vendo o que acontece ao longo do filme. E é importante lembrar também que esse filme ele tem muito da coisa da Alice. Muito, País das total. Maravilhas. A ideia da criança que encontra uma ajuda de um ser místico, e alguns personagens do filme são literalmente copiados da Alice, mas são seres diferentes. Mas a ideia, o mote principal tá todo ali. E você colocando, e o Miyazaki colocando todo o folclore japonês, a sua cultura, né, enraizada, né, do país de origem, né, e mais uma vez ele coloca aqui brilhantemente no filme para contar uma história que coloca suas particularidades, mas também pode ser universal, né? Todo mundo vai poder entender. Questão da natureza também, aquela cena do rio em si, do espírito do rio indo se limpar, tá ligado? Na casa de banho espiritual é muito, tá ligado? É muito representativa nessa questão do impacto da poluição, assim, na natureza. Não, mas isso que você comentou é muito interessante. Tem aquela cena do aquele monstro, que é aquele monstro de esgoto. O espírito do rio, né? É exatamente isso. Essa cena é muito baseada numa parte da vida do Miyazaki, um trecho da vida dele, que ele conta que ele participou de uma limpeza de um rio na cidade dele. E tanto que ele tira uma bicicleta do monstro, né? Eles, naquela cena, e ele falou que aconteceu exatamente, eles puxaram a bicicleta de um rio poluído lá. E isso é mais uma vez. A gente já comentou isso em outros filmes lá na primeira parte, no Princesa Mononoke também, de muitas coisas da vida dele que ele se baseia pra construir o filme, né? A Chihiro, ela é muito baseada na filha de um produtor dele, que o Miyazaki foi passar as férias de verão e conviveu com essa menina um tempo, e ele percebeu que não tinha nenhum filme que falava diretamente com aquela idade, com os 10 anos.
E a Chihiro é totalmente baseada nela. Mas a gente comentando assim, eu acho que talvez, quando você começa a dar uma pesquisada no filme e tal, de críticas e de comentários, é um dos filmes assim mais cheios de simbolismos, né? Que o pessoal acha. Tem muita coisa no filme, muita coisa. E cada assistida você consegue tirar mais. Porque ele traz realmente. O filme em si é muita coisa que acontece durante o filme. São muitos personagens, são muitas coisas que acontecem e logo traz também muito simbolismo. Porque retrata muita coisa do folclore japonês, né? Então, tipo, não é à toa, sabe? Tem um monte de teoria. Esse filme sustenta aquela teoria do Totoro de que a criança tava morta. Aqui faz sentido. Aí sim. Mas a gente nem em consideração porque eu não gosto. É só porque eu não gosto mesmo. Tem outra teoria que é bem chata desse filme, que é a da... Assim, teoria, mas eles relacionam muito com casas de prostituição. Vocês já viram essa? Não, eu não conheço essa. Depois procure, mas é muito legal não. Mas tem a teoria que eles sustentam também. Monga também. Principalmente porque é pra um filme de 10 anos. Exatamente. É pra essas pessoas vão longe, né? Mas tem isso também, mas Puta é bizarro. merda. Mas essa aparece com alguma frequência se você procurar na internet. Mas eu acho que não tem tantas teorias assim de inventar alguma coisa muito diferente do filme. O plot do filme, como o Anderson falou, é a Alice, tá ali, só que com toda a cara do Miyazaki e todas as referências da cultura japonesa ali. O tempo inteiro no filme. Não é teoria do filme, é mais o simbolismo que as coisas que aparecem no filme representam. Exatamente. A tradicionalidade, né, do filme. E, cara, eu acho que esse filme tem, assim, os melhores personagens. A Chihiro, pra mim, é a melhor personagem do estúdio, é a que eu mais gosto, assim, dos filmes que eu vi. Eu gosto muito dessa personagem, de como ela evolui durante o filme, assim. Pô, é muito boa a personagem, é muito bem feita, muito bem construída. Personagem muito cativante. Não que isso aí também é meio... Tipo, tem muitos personagens cativantes desse filme. Mas é a minha personagem preferida de todos. De todas, né? Não, aqui tem uma cena que faz todo o sentido que a gente falou que não fez em Contos de Terra-Mar. Quando ela entende quem é o Haku no final do filme. Porra, né? É uma cena muito bonita, cara. Linda. E tem toda aquela questão do nome, né, também, que é uma parte de simbolismo aqui muito importante do filme, que é a importância do seu nome, de você ter essa marca como essência sua, né? O seu nome é a sua essência, né? O filme trabalha muito o tempo todo isso, né? E isso é uma coisa tão importante, porque você falou que a Chihiro é uma personagem que você gosta bastante. A jornada dela é tão boa que ela não desenvolve somente a ela. Ela desenvolve ela, os pais delas, o Haku, a Yubaba, a irmã gêmea dela, o bebê gigante lá da fralda, o sapo. Quer dizer, é uma personagem que leva todo mundo junto com ela. Ela o Rollon lá, que eu esqueci todas o nome. as pessoas. O Homem Sem Rosto, né? O Homem Sem Rosto, né? Sim, o Kaunoshi, eu acho o nome dele. Que ele absorve exatamente a personalidade de quem ele tá perto, né? Então você vê que ele vai mudando ao longo do filme, porque justamente ele pega algum desses personagens que a gente falou aqui. Não, e faz todo sentido, né? Porque todos os personagens são... Quando a protagonista é muito boa, o protagonista do filme é muito bom. No caso aqui, a protagonista, a Chihiro, todos os personagens estão perto dela, que vão fazer com que ela evolua, que a sua história seja contada e que a sua jornada seja bem construída do começo ao fim, que ela evolua. Eles vão evoluir juntos, né? Porque a jornada não depende só dela, né? Depende de toda essa interação com os outros personagens. E todos aqui funcionam muito bem pra ela crescer e pra contar a sua própria história. E esse filme, ele é tão importante que em 2016 a BBC ela reuniu críticos e eles elegeram os 100 melhores filmes até então do século 21. Esse filme ficou em 4º lugar. Ele ficou à frente de nomes como Onde os Fracos Não Têm Vez, O Mestre, do Paul Thomas Anderson, sabe? Cara, olha o nível com que ele tava competindo, velho. Se você dá uma pesquisada em críticas da época, assim, de grandes veículos, assim, são críticas 100% positivas. O filme foi muito elogiado na época, ele continua sendo muito elogiado. Ele sempre tá em listas, assim, de melhores animações de todos os tempos, ou a melhor animação de todos os tempos. Ele não é difícil encontrar isso. Ele sempre tá ali na disputa.
se for separar por animação, ele é. É, exatamente. Se você esperar só, gente. exatamente, só animação, né? E lista de melhores filmes de todos os tempos, incluindo tudo, né? Não é pouca coisa, né, cara? Não, ele levou o estúdio a outro patamar também, né? O estúdio Ghibli já era um estúdio gigantesco, mas o Viagem de Chihiro com certeza é um divisor de águas nessa questão de trazer o filme pra muito mais gente, né? Ele foi o primeiro filme que saiu aqui no Brasil, no cinema. Eu lembro disso. Foi o primeiro que saiu aqui em terras tupiniquins pra gente poder assistir no cinema, mas é um filme que, como a gente comentou, tem tanto simbolismo que ele daria, nossa, ele dá um podcast muito fácil. Ele dá um podcast muito fácil. Quem sabe aí quando o Viagem de Chihiro completar uma idade legal, né? E o Sofaverso estiver. Ano que vem. E o Sofaverso estiver. Ano que vem, 20 anos. E o Sofaverso estiver ativo com seus milhares de seguidores e ouvintes. E seus milhões de dólares na conta. A gente pode vir e fazer um podcast especial só sobre a Viagem de Chihiro. Eu acho que não é uma ideia, porque é um filme realmente muito bom. Bem, vamos continuar? Vamos agora para 2002. 2002, a gente teve o lançamento de O Reino dos Gatos. A gente também vai ter uma quebra, assim, que é um filme muito menor se você comparar com o Viagem de Chihiro. Tá certo que ia ser impossível também fazer um Viagem de Chihiro 2, ou então uma coisa tão grandiosa ali naquele momento. Mas é um filme menor, é um projeto dirigido pelo Hiroyuki Morita, que foi o primeiro filme que ele dirigiu ali no Ghibli. Acho não, é o primeiro filme que ele dirigiu no Ghibli. Mas é uma história que o Miyazaki queria contar já, que ele já tinha interesse nos personagens desse filme, né? O Reino dos Gatos. E ele conta a história da Haru, que é uma garota que é salva por um gato, né? De ser atropelada. E depois... Não, ela que salva o gato. Não, ela salva o gato, exatamente. Ela salva o gato, que é o príncipe, né? E posteriormente ela acaba sendo convidada a conhecer esse mundo dos gatos pra casar com esse príncipe forçada pelo rei, né? Convidada entre aspas, né? Convidada entre aspas, né? Ela vai indo, né? Mas a gente tem ali Não, ela não vai indo. Começa a aparecer um monte de gato, ela começa a fugir, e o único lugar que ela consegue entrar é a porta lá do Reino Mágico dos Gatos, cara. Sim, aí ela acaba tendo os personagens que vão ajudar ela, na verdade, que tem o Barão, né? Que é o principal personagem que o Miyazaki queria. O Miyazaki adora esse personagem. Ele queria... Ele queria criar um filme, né, pra ele. Porque originalmente esse filme seria um curta-metragem. Sim. Como daqueles que o Ghibli costuma fazer entre grandes filmes, ele costuma usar esses curta-metragens como tipo de estágio. E só que a história foi tomando um tamanho tão grande que acabou virando filme. Ele não chega a ser um longa-metragem e também não é um curta. Ele é o média-metragem, ele tem ali 70 minutos de filme. Sim. E essa história do Barão, porque o Barão ele é uma estátua num outro filme do estúdio, que é o Sussurros do Coração de 95. E o Miyazaki queria contar a história desse personagem. E é legal deixar claro que o Miyazaki não é o diretor desse filme, né? Hiroyuki Morita, né? Sim. Que é o diretor. Você sabe que o Hiroyuki Morita já dirigiu um OVA do Golden Boy? Não tem nada a ver com o Reino dos Gatos. E não é a série de anime, é um OVA do Golden Boy. A série de anime Golden Boy, fica a recomendação aí antes do bloco final, que é um dos melhores animes que você vai assistir na sua vida, com certeza absoluta. Mas enfim, vamos lá. Dos mais engraçados. Exatamente. Com certeza. Mas cara, o filme é legal, é bem divertido, bem dinâmico, assim, os personagens são legais. O Barão, eu acho um personagem muito legal. O Muta é um personagem muito legal. O Muta é engraçado. E tipo, o alívio cômico do filme. Com certeza, cara. E a personificação dos gatos eu acho muito legal. Mano, eu rachei o bico com os gatos seguranças, cara. Pra mim aquilo era muito engraçado, velho. Eu olhava pra aquilo e falava, mano, isso é muito bizarro, é muito da hora, tá ligado? Eu gosto da simplicidade desse filme. É um filme simples que cria um mundo bacana, divertido, é rápido, conta a sua história de uma maneira rápida. Os personagens são legais, né? O Barão é legal, o Muta é legal, como vocês falaram. A Haru também é uma menina legal, é a protagonista do filme, né? O filme é divertido, ele te diverte ali. Ele tem o tempo certo pra te divertir e não te fazer enjoar do filme. Ele se propõe a ser puramente uma aventura fantasiosa. E nesse ponto ele entrega exatamente isso, tudo que ele promete. Não é um filme grandioso, longe disso. Você não vai falar assim, nossa, meu Deus, eu quero ver esse filme, mas se você tiver oportunidade, veja, e garanto que não vai ser tempo perdido também. Se você tivesse na época, tipo assim, acabou de sair o Viagem de Chihiro, agora saiu o Reino dos Gatos. Se você for esperando que vai ser o Viagem de Chihiro 2, não vai ser, né? É um filme muito menor. E o Ghibli faz muito isso, ele dá uma quebra de seus filmes grandiosos para filmes mais... para filmes menores, né? Vamos dizer assim. Você gosta de gato, também é uma boa pedida, cara. Pois é. Logo quem, né? Realmente, você gosta de... Eu sempre fui um cara de gostar mais de cachorro, até ter um gato.
Eu acho que se eu tivesse visto esse filme na época eu não ia gostar, porque eu só fui ter o gato agora, 2014 pra cá. Fica a recomendação, o filme é bacana e é um daqueles filmes que o pessoal até esquece, né? Tem muitos filmes ali do estúdio, né, que a gente foca muito no Miyazaki e no Takahata, por motivos óbvios, os maiores filmes são os deles, mas tem outros filmes que são menores, mas são muito interessantes. Vamos pro próximo filme? O próximo filme ele foi lançado em 2010. Também é um filme pequeno. Também é um filme menor. E também não é trocadilho com o tipo... Eu imaginei. O filme que a gente está comentando é O Mundo dos Pequeninos. Ele foi lançado em 2010. Ele é dirigido pelo Hiromasa Yonebaishi. É um cara que eu comentei lá na primeira parte do podcast sobre os filmes do Ghibli. Eu tinha comentado sobre o Estúdio Ponó. E ele é um dos diretores de um dos curtas que eu tinha comentado lá no bloco final. Ele dirige esse filme. É o primeiro filme que ele dirige pro Estúdio Ghibli. E é uma adaptação do clássico literário Os Pequeninos Borrowers, da Mary Norton. E é um mundo que existem essas pessoas que são minúsculas, não vamos dizer se são pessoas, são seres, né? Que são humanos pequenos, que eles vivem de pegar as coisas dos humanos grandes e viver ali escondidos ali. E a protagonista do filme é a Ariete, que é uma menina que mora ali perto dessa casa antiga, e quando o Shou, que é um garoto que tem problema de saúde, vem passar um tempo com a avó, eles acabam se encontrando e se conhecendo de alguma forma e gerando a aventura que vai ser contada durante o filme. Eu achei um filme que bem o espírito... ele é menos aventuresco que o Reino dos Gatos, mas é um filme também divertido. Você assiste, é um filme legal de assistir, é um filme bonito, é um filme rápido também, que conta a sua história bem. Eu gosto também desse filme. Eu gostei também, eu achei a ambientação muito legal, esse contexto deles pequenos, sabe, do que eles conseguem reaproveitar as coisas, como eles vão buscar os coletores, como eles vão buscar as coisas que eles necessitam. Cara, esse conceito eu achei muito bom, muito legal, sabe? Os personagens são... A Ariete eu gostei, o menino gostei também, apesar dele ser meio cuzão as partes. Ele manda umas... Como ele tem um problema de coração. Mas ele tá morrendo, né, velho? Então, ele tá meio naquela depressão, achando que vai morrer. Ele manda umas pra Ariete que é meio... calma lá, fera, acabei de te conhecer, cara. Mas de modo geral, cara, é um filme... É uma jornada bem legal, a história do filme, sabe? Anderson, você gosta desse filme? Eu gosto, mas pelo não mútil, assim, cara. Esse filme, apesar dele ser uma trama mais simples, etc., ele justamente peca porque talvez ele não seja tão divertido quanto o anterior, por exemplo. O Reino dos Gatos, pra mim, é um filme muito mais agradável de se assistir do que esse aqui. Esse aqui tem algumas partes bem legais, principalmente a cena de exploração da Ariete com o pai dela. Aquele trecho é muito bom, mas o resto, a animação, ela parece muito no lugar comum. Eu senti isso, sabia? Assim, eu senti que... Então, se você não sabe que é do Ghibli, você não fala que é do Ghibli. Esse filme não tem o selo Ghibli, assim. Quando você bate o olho, você fala, ok, esse filme é do Ghibli. Aqui parece um filme normal, assim, feito pra TV, sei lá, alguma coisa assim. Com essa ideia da exploração, dava pra você ter feito uma aventura bem com cenas mais aventurescas que usariam esses elementos, eles serem pequenos, para criar umas cenas de aventura mesmo, que podiam ser mais interessantes. Faltou realmente isso no filme, eu acho, assim, pra mim. E faltou pra mim também você definir um pouco melhor os personagens. Só a Ariete e o Shou, que eles são claramente definidos desde o começo do filme. A governanta da casa, por exemplo, no começo do filme, ela fala dos pequeninos meio como uma certa reverência, assim, que ela conhece, que ela queria ver, queria pegar e tal, aquela coisa. Pra no final do filme, do nada, ela virar a vilã da história, sabe? Assim, sem razão aparente. Querer exterminar eles. Do nada, cara. E também tem os personagens que são meio... O Pod, sem ser o da família, o pequenino sem ser da família. Não lembro, o indígena lá, né? Ele também, ele aparece do nada, tá ligado? É meu Deus Ex Machina ele, não? O Deus Ex Machina. Ele é. Mas o filme, mas a relação entre os personagens é legal, isso eu acho bacana no filme, tá ligado? Mas que nem vocês falaram, a animação, ela é uma animação boa, mas não é padrão Ghibli que é excelente, tá ligado? Exatamente. Ela é, tipo, ótima se fosse outro estúdio, você ia falar, pô, que animação ferrada, mas como é Ghibli, a gente sabe que pode ser melhor, né? Eu acho que faltou inspiração ali. Você vê o character design dos personagens é bonito, mas de um modo geral ele parece comum.
Não tem nenhuma distinção, assim. Eu também acho. Mas é um filme que, assim, ele vale a pena. Não é um filme ruim. Ele vale a pena ser conferido, com certeza. Você não precisa pular, você pode assistir. Que não é um filme descartável, é um filme interessante. É um filme que tem suas qualidades, sim. Mas ele fica um pouco abaixo, realmente. Principalmente desses filmes que a gente tá comentando hoje aqui, né? Ele parece uma versão piorada do Querido Encolher as Crianças, sabe? Aí você tá mexendo com a nostalgia das pessoas, hein? É um filme muito bom. Excelente. Parece que tá pra sair um remake com o Rick Moranis. Ele vai sair da aposentadoria, enfim. Olha, eu duvido. Estou ansioso? Talvez. Bem, vamos pro último filme da lista? A gente vai comentar agora um filme que foi lançado em 2013, o último filme do Isao Takahata, que faleceu em 2018, né? Esse filme foi lançado em 2013, o último filme que ele dirigiu, que é O Conto da Princesa Kaguya, que é um filme que ele queria dirigir há muito tempo, é uma história que ele gostava muito, é um conto folclórico japonês, é uma história clássica que eles tinham, e ele adaptou agora pro cinema. E é um filme, assim, muito bonito, né? É bem diferente, assim, do que a gente tá... Então, é isso que eu ia falar. Esse filme, a gente geralmente não fala da qualidade técnica, assim, né? Da beleza da animação. Mas esse filme não tem como fugir, porque ele é muito bonito. Ele tem... O desenho dele é muito bonito. Porque, pra mim, isso é o que... torna o filme bom, mas a história pra mim é muito chata. E só a animação pra mim é excelente, cara. É lindo, realmente, sabe? Mas pra mim o filme não desceu bem, sabe? Esse filme, pra mim, ele complica um pouco, principalmente no terço final, assim. Claro, falando da arte, eu acho que a arte mais bonita que o estúdio já fez, assim, ponto. E além disso, os traços e as cores, elas funcionam também pra dizer como que a personagem está se sentindo durante o filme. Você repara isso, que quando ela tá feliz, ela tá alegre, os cenários, eles são simples também, eles são geralmente uma cor sempre puxando pro branco ali, não tem muito cenário, é sempre o foco naquele primeiro plano, mas você vê, é um traço mais cheio, os personagens são todos coloridos, as cores são distintas, e por mais que você tenha cores fortes, por exemplo, em tons de vermelho, amarelo, eles são usados de uma forma que não fica cansativo visualmente. É sempre suavizado. E em outras partes, quando a personagem está triste, as cores ficam faltando, os traços são incompletos, o cenário fica meio irreconhecível. Então, para essa parte de arte desse filme, cara, eu acho que eles se superaram aqui de todas as formas possíveis. E vai ser muito difícil chegar de novo nesse patamar. Na parte da história, como o Everton estava dizendo, por ser um folclore japonês, você tem aquela história original e que foi inventada pro filme, mas você tem muito do conto também. E eu não conheço do conto, então talvez por isso não tenha me agradado tanto o final, quando o filme deixou de ser uma coisa mais palpável, mais real, por mais que tenha a sua magia, e virou toda uma história de superação e de herança mitológica, etc. Aquilo realmente não condizeu muito com o resto do filme. A Kaguya, né, que é a protagonista do filme, nasceu lá do bambu. Ela nasceu do bambu, né? E ela, essa princesa, né? Acaba com a piada que fizeram pro Silvio Santos, né, cara? Pois é, porque bambu também dá luz, né, cara? Verdade. E, enfim, aí os pais... Ela nasceu, né, nessa comunidade, né, de cortadores de bambu lá. Enfim, aí a partir daí a família vai ficar rica também. Não só a princesa vai trazer também esse ouro pra eles, também vai ficar rico. Então a história vai contar muito essa fantasia da princesa, né, que cresce muito rápido, que tem a sua vida de uma maneira... Quando é bem não sei se posso dizer que é clichê, mas é tipo quando ela era pobre, ela vivia livre, ela era alegre, e depois quando ela foi controlada pelo pai, pelas coisas da sociedade patriarcal, né, que eles tinham ali, ela ficou triste. Enfim, é isso que vai contar o filme, vai contar muito da jornada dela durante esse tempo. E o filme é um filme muito triste, né? Muito triste, pra falar a verdade. Ele é bad vibes, né? Porque ela, querendo ou não, ela fica feliz em dois momentos, né? O momento inicial, quando ela era criança, e depois quando ela reencontra o Sutemaru lá por um instante, sabe? Mas no final também. Mas eu acho legal esse filme. Alguns, por exemplo, a parte dos príncipes eu acho interessante. Do príncipe lá, dos aristocratas lá. Que eles, cada um tem tem que fazer uma coisa meio impossível, eles fazem, aí
só que na verdade eles são meio picareta. É uma parte que eu achei interessante no filme, sabe? Mas tipo, entre isso tem muita coisa que acontece, muita coisa num ritmo muito devagar. O filme é cansativo, isso com certeza. Ele tem mais de 2 horas de duração e ele é cansativo. Esse filme sofre do problema da duração. Ele poderia ter facilmente uns 30 minutos a menos. Mas eu acho assim, por mais que ele não tenha uma história fantástica de uma aventura, não tenha personagens interessantes que você se cativa e quer saber o que vai acontecer ou não, só pela arte do filme ele já vale muito a pena ser conferido. Você tem que assistir na filmografia do Ghibli esse filme muito pela sua arte, pela forma que ele é feito. É algo que não... Se você assistiu, você pode ter assistido os maiores filmes do estúdio, você não viu nada parecido com o que acontece nesse filme. E como a gente tinha comentado, né, foi o último filme que o Isao Takahata dirigiu, ele veio a falecer em 2018, então fica também a nossa homenagem. O Anderson tinha comentado, né, no começo do cast lá, que... Acabou sendo uma coincidência, né? Hoje, 2 anos da morte dele. Bem... Foram esses 6 filmes que a gente comentou aqui nessa segunda parte, e nós voltaremos para a terceira parte dos comentários, né, dos filmes do Estúdio Ghibli, com mais 6 ou 7 obras, enfim, eu não sei agora de cabeça, mas a gente vai voltar. 7 obras, muito filmes. Bem. Anderson tá muito bem informado, por isso que eu contratei esse rapaz. Contratou igual a... Não tá me pagando, né? E o Baba, né, contratou a Shihiro, né, sem pagamento. Não, eu só não roubei seu nome ainda, calma, segura ele. Mas enfim, querido ouvinte, espero que você tenha gostado e a gente vai pro bloco final agora, né? Opa, vamos! Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, começando o bloco final aqui do Sofaverso, onde a gente vai falar o que a gente consumiu essa semana, quer recomendar ou quer que você passe longe, seja de alguma coisa que a gente escutou, assistiu, leu, enfim, o que vier à nossa cabeça a gente vai comentar agora nesse bloco final. Quem quer começar? Quer que eu comece? Eu vou começar então, já que ninguém se manifestou, eu vou começar. Tem muita coisa que eu tô em processo de assistir, então eu não vou comentar. Eu vou comentar um filme que eu vi, que é um filme que você vê tem completinho, que a gente comentou lá no calendário de março, que é um filme que chegou rapidinho devido ao surto de coronavírus e os cancelamentos dos filmes no cinema. Os filmes estão chegando mais rápido nos streams, então eu tive acesso por um streaming de locadora que eu não posso dizer mais detalhes. Tem pipoca no nome? Eu assisti o novo filme da Pixar, o Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, dirigido pelo Dan Scanlon. E, cara, eu recomendo muito. É um filme muito bom, cara. Muito divertido. Eles acertaram bem nesse filme, no tom desse filme. Principalmente pra o filme vai tocar muito quem tem irmão, vai tocar muito quem gosta de RPG, de jornada fantástica, isso vai tocar muito. E é um filme da Pixar que ele faz muito bem. Ele dosa muito bem a comédia com a aventura, com o drama. É um filme que funciona muito bem, cara. Eu gostei bastante. E eu não sou aquele cara que, saiu um filme da Pixar, tem que assistir. Eu assisti e não me arrependo. É um filme muito legal, cara. Muito divertido. Cara, por um momento eu temi pelo que você ia falar. Eita. Você falou pra quem tem irmão e pra quem gosta do irmão que tem. Porque, tipo, não, mas eu não entrei nesse detalhe justamente pra não dar problema. Olha só, a trairagem, né? Mas você falou isso, essa é uma característica da Pixar mesmo, cara. Ela faz esses filmes que eles têm esse tom aventuresco, divertido, mas sempre com alguma mensagem mais emocional no meio. E exatamente esse é o ponto, porque a única coisa que eu assisti assim essa semana diferente, assim, que é uma coisa que é um filme que eu nunca tinha assistido, que é o Viva a Vida é uma Festa, também da Pixar, que tem a mesma condição, é uma aventura muito legal, mas também traz um aspecto emocional muito, muito importante, muito legal. E, cara, é um filme muito divertido, velho. Eu adorei, velho. Eu vou falar o que eu falei num outro cast que a gente gravou, que eu vi o filme, é legal, mas ele tinha pra mim o problema ele era muito previsível. Ah, então, isso sim. Algumas coisas que aconteceram ali me incomodaram, mas... E também, e outra coisa também pra mim, que o pessoal que fala, não, eu chorei horrores e tal. Não, tudo bem e tal, mas, porra, comparar, por exemplo, com o Up não dá, velho. Não, nada se compara com aquilo. É muito mais triste aquela cena inicial do que qualquer coisa do Viva, cara. Com certeza, cara. Anderson. E olha que sou eu falando, exatamente. O próprio Carl Fredricksen do Up. Mas o que eu tô vendo essa semana é totalmente off-topic. Não tem nada a ver com filme, com série, com entretenimento. É um entretenimento. BBB. O Falcão, o cantor... Não, credo, sai daqui.
O galã, modelo, ídolo sexual, cantor, ator, compositor e gênio Falcão, ele tá soltando vídeos no YouTube de uma série chamada Diário da Quarentena. É basicamente um vídeo dele comentando vídeos que ele recebe pelo celular e lendo perguntas dos fãs. E tudo naquele tom escrachado que ele costuma colocar nas músicas dele, cara. Caralho. E até o momento, é muito bom, até o momento da gravação foram 13 episódios que ele já soltou. E são vídeos curtos ali, os maiores vídeos têm 10 minutos, mas a média é entre 7 e 8 minutos cada vídeo. Então, se você quer alguma coisa pra relaxar e ainda tirar sarro das pessoas, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Muito melhor do que lives patrocinadas de grandes cantores sertanejos que tem aí garçom, que tem marca de cerveja e tem zilhões de pessoas assistindo, aquela palhaçada. Eu faço a crítica mesmo. Não só isso. Faço a crítica mesmo. Aqui é crítica. A irresponsabilidade e a cara de pau de no meio da quarentena você ainda tirar pessoas das suas casas pra fazer esse tipo de serviço não é essencial. Caramba, velho. Porque se fosse o cara do sofá, tudo bem, mas eu fui ver, eu falei, caralho, mano, é um show, velho, normal. Então não adianta porra nenhuma, deu na mesma. Cara, absurdo, enfim. Fazer o quê? Agora é a nova era das lives de quarentena, tem as coisas boas e tem as suas coisas ruins, né? Uma coisa que o Falcão fala num desses vídeos, que é por causa da quarentena, essas lives todas, agora ele tem o mesmo número de show de artistas consagrados, que é nenhum. Sensacional, né? Muito bom. Cara, fica a minha dica, o Falcão é demais. Muito bem, ficam essas recomendações, esses comentários finais. Eu quero agradecer, querido ouvinte, por ter escutado mais uma vez o podcast. Acesse o site sofaverso.com.br, lá você escuta todos os podcasts, você encontra a gente em todos os agregadores. Estamos com um pequeno problema no Google Podcasts, mas vamos resolver. Nos outros agregadores você encontra todos os episódios que a gente lança todo domingo. Segue a gente nas redes sociais, no Twitter é o Sofaverso, no Instagram é o Sofaverso. Manda e-mail pra gente se você quiser dar alguma sugestão, fazer algum comentário, comentar algum podcast no podcastsofaverso@gmail.com. Nossas redes sociais, você já sabe, pode conversar com a gente por lá também. E é isso aí, a gente se encontra no próximo episódio, certo? Certo. Muito bem, até a próxima. Obrigado, valeu. Falou.